Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, segunda-feira aí, vamos falar das notícias do Vascão. Vamos falar sobre a situação do meia Evandro, que pode ser jogador do Vasco. Também vamos falar sobre o Vasco querer que volte às partidas, mas sem público. Vamos falar sobre a declaração do Campelo. Também vamos falar sobre a CBF, que vai totalmente contra o que o Vasco falou. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dar essa força aí para nós, pra gente continuar crescendo aqui cada vez mais. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que estão se inscrevendo todos os dias aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, alguns presidentes de clubes do Brasil foram aí perguntados sobre a parada aí do futebol e como eles achavam que seria melhor para voltar ao futebol. Nosso presidente Alexandre Campelo falou que gostaria sim que voltassem os jogos, mas com os portões fechados. Ele sabe que a situação é muito crítica, que só vai voltar aí os jogos quando tiver uma situação bem melhorada para os jogadores poderem jogar. Mas o Campelo nessa mesma entrevista tocou aí num ponto crucial, né? Que é o direito de transmissão aí da Globo e o direito de imagem que ela paga aos clubes. O Vasco que já tem cotas aí bastante antecipadas, leis lá da época do Eurico Miranda, e pode ser que seja bastante prejudicado caso não volte o futebol. O Campelo defende que volte aí os jogos ao menos sem torcida para que os clubes não sofram tanto, porque o Vasco já perdeu o patrocínio, o Azeite Royal deixou de patrocinar aí o Vasco e também os outros clubes do Rio de Janeiro, e o Vasco pode perder aí também a sua cota da televisão, a sua renda que vem da televisão, do direito de imagem. O Campeonato Carioca, a Globo já suspendeu aí o direito de imagem. Parece que se não voltar o Carioca, os clubes não irão receber o restante aí dos jogos que faltavam para completar na televisão, e pode ser que o Vasco seja mais prejudicado ainda. Torcemos para que isso não se alastre tanto, que essa pandemia não demore tanto assim. Pelo Alexandre Campelo, ele já gostaria que voltasse o futebol agora, mas parece que não vai acontecer isso. Segundo a CBF, o futebol não tem nem previsão de voltar no final de maio, pessoal. Pode ser que lá para junho ou julho tenha alguma novidade que pode voltar ao futebol. É uma situação bastante crítica para o nosso clube, que pode aí sofrer demais com essa crise financeira que já está afetando o Vasco há alguns anos, que pode se agravar mais ainda com essa pandemia do coronavírus, que vai prejudicar demais os clubes do Brasil, principalmente aqueles que estão mais quebrados, que é o caso do nosso time. Infelizmente a CBF não vai dar nenhuma ajuda de custo para esses clubes, os clubes que se virem com as receitas que eles podem fazer aí. Eu não acredito que a CBF vai fazer um campeonato de mata-mata aí para tentar salvar o ano, já que a Globo não é a favor desse tipo de competição, porque vai perder muito patrocínio, porque em vez de ter 38 jogos, ela não vai ter isso tudo de jogos, por conta que só se classificam 8 equipes aí para o mata-mata. Eu acho muito difícil que a Globo aceite ter esse mata-mata e que a CBF implante esse tipo de campeonato nesse ano no Brasileirão. Se especulou bastante sobre a volta dessa competição, mas eu acho muito difícil que isso não irá acontecer, e o Vasco pode sair bastante prejudicado. Fato é que os jogadores vão estender também as suas férias, pessoal. Jogadores que teriam férias até o dia 20 de abril vai ser estendido aí até o dia 30 de abril. Jogadores ganharam mais 10 dias aí de folga para ver se vai voltar ao futebol ou não, se vai resolver aí essa situação do coronavírus dentro do futebol brasileiro. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar aí do meia Evandro, jogador que vem sendo especulado no Vasco nos últimos dias. Ele está praticamente de saída do Santos, vive um impasse contratual lá, tentando renovar sua situação, mas o Santos parece que não tem interesse em manter o atleta. O Vasco, o Atlético Paranaense e também o Cruzeiro são os clubes aqui no Brasil interessados na contratação do meia de 33 anos, com passagens aí pelo futebol europeu no Porto, Hull City da Inglaterra, e agora está jogando no Santos. Ele também fez parte das seleções de base do Brasil. O jogador diz que tem uma grande vontade de permanecer na Vila Belmiro, mas sabe que a situação é muito difícil e o Santos não tem grana assim para bancar também o jogador.
Pode ser que ele esteja de saída e o Vasco pode ser o destino. O Vasco que estaria interessado sim nesse jogador. A princípio não temos novidades se o Vasco entrou em contato com esse jogador. O seu agente não quis falar sobre o interesse do Vasco. Ele não abriu a boca para falar sobre se o Vasco fez proposta para o Evandro ou se algum outro clube também. Pode ser que o Vasco esteja em negociação aí já com esse jogador e vamos aguardar os próximos dias. Fato é de que o jogador quer permanecer no Santos, pessoal. Pode ser que ele venha para o Vasco só se o seu contrato for rescindido realmente com o Santos. Aí o Vasco contrate ele sem custo nenhum, que seria ótimo para o nosso clube. Muitos torcedores não querem o Evandro no Vasco por conta da idade e também muitos não conhecem o futebol dele e julgam bastante o atleta. Na minha opinião, é um bom jogador. Eu acho que seria interessantíssimo ter ele no elenco do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. Comenta aqui embaixo sobre a situação do Evandro, se você acredita que ele pode ser jogador do Vasco. E falei sobre esse problema aí de direito de imagem da Globo, CBF e o Vasco e outros clubes também que pode aí cortar totalmente aí o direito de imagem de 2020 do Campeonato Brasileiro, caso não haja jogos, e o Vasco seria muito, mas muito prejudicado, pessoal. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.